Hoje é um segundo domingo em que nós falamos sobre a mediunidade. Como nós comentamos sobre a questão dos 90 anos da congregação, esse domingo especialmente nós vamos falar sobre um trabalho que é realizado aqui na congregação. Um trabalho que muitas pessoas têm curiosidade, como já até me perguntaram assim, o que se passa atrás dessas portas fechadas, não é? Então, o nosso companheiro Cosme Deolindo vai conversar conosco sobre esse trabalho. As câmaras de prece evidentes, a maioria dos senhores já passaram por elas, mas as outras não. E é sobre isso que ele vai falar aqui hoje. Então, as nossas melhores vibrações de paz e harmonia para o nosso companheiro. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa tarde, minhas irmãs. Muito boa tarde, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez aqui nos encontramos nessa casa de amor e caridade, a nossa congregação Espírita Francisco de Paula, e em particular nesse mês tão especial para nós, trabalhadores de Francisco de Paula. Próximo dia 23, a nossa irmã dirigente, a Luciane, já falou para todos vocês já devem ter visto no jornalzinho. Nós teremos uma sessão comemorativa pelos nossos 90 anos. Chegar uma casa como essa, 90 anos, não é brincadeira não, é muito difícil. E graças a Deus a gente chega assim com bastante felicidade. Porque todos os corações que aqui chegam, com certeza foram amparados, assim como o nosso. Então a gente ratifica para aqueles irmãos que estão chegando aqui pela nossa casa pela primeira vez, que vocês aqui encontrem aquilo que vocês vierem buscar. E que essa busca seja o amor, a reforma íntima, o reconhecimento daquilo que nosso Senhor Jesus pode fazer por nós. A outra comemoração que a nossa irmã Lu falou é sobre a questão dos 10 anos dessa sessão. Lá atrás, parece que foi ontem, mas essa sessão demorou muito tempo para acontecer. Muitos questionamentos foram feitos. Vai dar certo? Não dá certo? Será que o povo vem no domingo? Vai deixar a família para poder estar aqui conosco? E esses questionamentos são naturais. E eu lembro que eu liguei, em determinada ocasião, para uma das nossas irmãs, lá do André Luiz, e ela nos falou o seguinte: Cosme, vai ser muito bom. Eu tenho certeza, aqui no André, quando nós começamos, nós tínhamos as mesmas dúvidas. E a sessão do André Luiz continua lá. Eu falei, mas será que a gente não vai tirar a gente daí do André Luiz? Não, vai ser ótimo, porque vão ter outras opções. Vai ser mais uma opção aqui na Tijuca, nessa área da Tijuca, né? E realmente, a gente chega com 10 anos assim, muito satisfeitos pelos resultados que essa sessão ela provém para casa. Eu acho que os corações aqui que se encontram são pessoas que assiduamente frequentam essa sessão pública. Muitas vezes nós modificamos as nossas vidas durante a semana com o trabalho, com o estudo, e às vezes a gente não consegue vir à casa espírita. E a casa aberta nos dá essa possibilidade aos domingos. A evangelização, a prece, a vidência, tudo que acontece durante a semana está acontecendo nos domingos. Então, é muito interessante. E é também trabalho para o próprio médium, né? Que às vezes também, envolvido no dia a dia, nos afazeres, não consegue. Então, graças a Deus, esperamos nós que Francisco de Paula continue sempre a orar pela essa nossa direção e que a gente possa cada vez mais ratificar, fortificar as bases da nossa casa, que mais sessões como essas apareçam e que a sessão de domingo faça 10, 20, 30, 40, 50 anos e que a gente no plano espiritual continue contribuindo para ela, que vai acontecer em determinada ocasião, num determinado dia. A nossa sessão o segundo domingo, a Luciana relatou bem, esse trabalho de curiosidade, eu sei que muita gente vem me perguntar durante a semana, mas você vai abordar tudo que acontece na sessão lá fechada? Falei, vamos com calma, nós temos que primeiro nos educar, nós temos que primeiro saber o que nós queremos para que a gente não espante. Se nós recordarmos a doutrina espírita alguns anos atrás, cerca de 40, 50 anos, as sessões fechadas, principalmente, eram feitas aqui. E aí, determinada ocasião, pela própria orientação da Federação Espírita Brasileira, não tinha mais necessidade disso acontecer. E isso foi transferido para os locais específicos
as câmaras, que nós chamamos aqui câmaras na nossa casa, e isso foi direcionado para aqueles que estão educados, preparados para a realização desse trabalho. Mas a gente, dentro do que é possível, nós vamos falar naturalmente. É claro, é sempre uma percepção de um médio. Aqui são vários médios. Temos quantos? Quase 1000 aqui. Muitos médios trabalham aqui. Mas, dentro daquilo que a gente já percebeu, que a gente já vivenciou, a gente vai tentar trazer o mais fiel para vocês. Antes de começar o estudo, agora finalizando mesmo, eu gostaria que nós relembrássemos que nós estamos vivendo há menos de uma semana da Páscoa. Essa semana agora, daqui a uma semana praticamente, menos de uma semana, daqui a 5 dias, nós viveremos a Páscoa. Para nós, os cristãos, é muito significativo esse momento. É um dos momentos mais importantes para todos nós. É quando a gente sempre recorda na prisão, no julgamento infame e na crucificação e na ressurreição de Jesus, não é isso? Que a gente aprende, os nossos irmãos sempre falam sobre isso, e a gente vê os filmes, o cinema sempre manifesta orientações a respeito da Semana Santa. Para nós, os espíritas, tem uma conotação muito importante. Por quê? Jesus ratificava, através daquele seu gesto, do que ele havia falado, que a sua realeza não era uma realeza material, mas sim uma realeza espiritual. E o quê? Principalmente que a morte, ela não existe. A morte, como nós pensamos, como seres pensantes que somos, espíritos imortais, fadados, graças a Deus, à felicidade, não existe. O que acontece, explicado, graças a Deus, pela doutrina espírita, é que, na realidade, nós vamos passando as nossas experiências através das encarnações e vamos mudando de corpos. E, graças a Deus, nós temos esse corpo, todos nós, que nos dá a possibilidade dessa encarnação, nós estarmos aqui trabalhando a nossa melhora, para que um dia nós estejamos muito mais próximos do Criador, do nosso irmão maior, de Jesus também. Perfeito? Então, quando a gente vivencia essa semana, ela tem singular participação nas nossas vidas. Por quê? Representa exatamente isso. Tudo que ele nos deixou, a orientação, a boa nova, o seu evangelho de luz e de amor, ele é muito significativo. Mas principalmente que havia esperança, há esperança para todos nós. Nada se extingue a partir do momento que nós cerrarmos os nossos olhos aqui. Muito pelo contrário, nós nos encontraremos na vida espiritual e continuaremos, se assim nos for permitido, a nossa evolução, que é uma evolução sempre para o alto, graças a Deus. Vamos ao nosso estudo dessa tarde. Jesus, o mestre amado, companheiro, muito fiel e dedicado a todos aqueles que chegavam próximo a ele, porque Jesus teve vários seguidores. Muitos de nós, às vezes, nos equivocamos achando apenas que o grupo dos 12 eram apenas os que seguiam Jesus. Entretanto, através das orientações dos benfeitores espirituais, dos espíritos que ditaram livros complementares à nossa codificação, nós soubemos que Jesus tinha vários seguidores, muitos. O Espírito Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, retrata que tinha os 500 da Galileia. Muitos andavam sempre atrás do mestre e recebiam a sua orientação como algo que deveriam cumprir. Desses muitos que andavam sempre com Jesus, nós vamos encontrar o mestre com alguns mais particulares, mas os outros também são importantes. Se nós pudéssemos separar, fazer uma divisão daqueles companheiros que seguiam a Jesus
e que estiveram presentes em muitos atos da sua vida cotidiana, através dos momentos em que ele falava parábolas, em que ele curava os enfermos, em que ele expulsava os demônios, nós vamos encontrar uma divisão aí de grupos. Por exemplo, os discípulos, em determinada ocasião, Jesus nomeou 72 companheiros. E desses companheiros, ele fez que saíssem em viagem 2 a 2 para uma missão. E que missão era essa? A missão de divulgar o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra, que era a sua missão, a missão de Jesus era essa, e curar os enfermos. Eram as duas missões que Jesus nomeou 72 desses companheiros e chamou os discípulos e os enviou para as cidades, para as vilas. Naquela época, todos eram discípulos, porque discípulo é uma palavra latina que significa aluno. Todo aluno é aprendiz. E o mestre estava ensinando, dando as orientações máximas para aqueles alunos. Mas em determinada ocasião, ele nomeou 72 e mandou. E após a nomeação desses 72, quando eles retornam até o mestre, eles retornam efusivos, dizendo: Senhor, como foi boa a missão que o Senhor nos deste, que o Senhor nos entregaste. Nós anunciamos o reino de Deus, curamos os enfermos e melhor, expulsamos os demônios e eles nos obedeceram. Estavam todos felizes. E que Jesus, naquela sua trajetória sempre muito equilibrada, diz: não fiquei feliz por isso, não dei glória por isso, mas dei glória principalmente porque vossos nomes estarão nos céus, porque o que vocês fizeram entrará para a glória, ficará registrado. Ou seja, sempre nos alertando que não era a felicidade momentânea que nós deveríamos buscar, mas sim algo muito maior do que isso. Há um grupo de companheiros que não eram discípulos, mas ouviam sempre as orientações do mestre. Eram considerados adeptos. Nesses adeptos nós encontramos alguns muito famosos dentro dos textos sagrados do Evangelho. Nós vamos considerar ali, dentre esses adeptos, Lázaro, o amigo de Jesus que morava em Betânia, aquele que tinha como suas irmãs Marta e Maria, aquele mesmo em que Jesus, em determinada ocasião, quando estiver em visita à família, o encontrou as irmãs chorando, e Jesus perguntou o que tinha acontecido. E as irmãs afirmam que Lázaro havia morrido. Ele pede para que elas o levem até Lázaro e lá todos ficam cientes quando Jesus pede para que Lázaro se levantasse. Naturalmente, todos nós, pelo próprio desenvolvimento da ciência que nós vivenciamos nos dias atuais, nós sabemos que a partir do momento que o corpo físico ele perde a associação com o perispírito, ou seja, é rompido o cordão fluídico, fio de prata, não existe mais vida. A vida está extinta. Os médicos da plateia sabem que 4 minutos sem oxigênio no cérebro, já os médicos determinam a morte cerebral do paciente. Lázaro estava muito mais tempo morto, entre aspas, do que 4 minutos. 19 séculos depois, através da publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris, na França, Allan Kardec
através da orientação dos benfeitores espirituais, nos alerta a respeito da catalepsia, perfeito? Que é na realidade um estado de quase morte. E que provavelmente Lázaro, né, e outras pessoas possuem essa mesma situação. Então, a doutrina espírita, graças a Deus, ela veio explicar muitos dos fatos, das situações que aconteceram no passado e que infelizmente não eram explicados. Então temos aí discípulos, adeptos. Outros adeptos de Jesus, que também seguiram o Mestre, observavam as suas orientações, mais famosas ainda um pouco. Nós temos José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia e Nicodemos. Mas eles não eram fariseus? Sim, eram fariseus, mas estiveram com o Mestre e gostaram do que conversaram com ele. E José de Arimateia, principalmente, disse que tornou-se um grande pregador depois que Jesus parte para o mundo espiritual. E Nicodemos, quem é Nicodemos? Nicodemos é aquele doutor da lei. Sabe quem foi Nicodemos? Nicodemos era um dos membros do Sinédrio, a grande corte judaica que era composta por 71 membros. Era um jovem fariseu que fazia parte dessa corte, Nicodemos. No diálogo travado com Jesus responde quando ele o indaga: Mestre, como posso eu, homem velho que sou, voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus lhe responde: Ó Nicodemos, tu que é doutor da lei, não sabe dessas coisas? Como eu posso vos falar a respeito da vida espiritual, se nem mesmo a vida material tens entendimento? O que é da carne, é da carne. O que é do espírito, é do espírito. Jesus falava abertamente a respeito da encarnação. As reencarnações que todos nós sofremos. O que nós aprendemos, graças a Deus, nos dias atuais, através dessa doutrina consoladora que é o Espiritismo. A reencarnação não é algo criado pela doutrina dos espíritos. Tirem essa ideia da cabeça, se vocês pensam assim. Muitas religiões orientais já trabalham isso há anos-luz de nós aqui do Ocidente. Agora, a doutrina espírita, o Espiritismo, acredita que a reencarnação, ela vem com o processo de ascensão. Ninguém vai voltar atrás dentro das virtudes que já adquiriu. Muito pelo contrário. Nós seguiremos à frente. Os apóstolos é um outro grupo, dentre desses 4 que nós estamos comentando aqui. Os discípulos, os adeptos, os apóstolos. Os apóstolos foi, na realidade, aquele grupo que Jesus escolheu para fazer parte da divulgação da Boa Nova, do seu Evangelho, porque ele sabia que não ficaria aqui por muito tempo. E não há nenhum relato dentro dos textos, e nem a gente lê nada a respeito dos historiadores, que fala qual foi o critério que Jesus resolveu escolher os 12. Não há nada a esse respeito. No entanto, Jesus era galileu. A Galileia não é uma cidade, a Galileia não é uma vila, não é um estado. Era uma divisão daquelas que a Palestina antiga tinha. Jesus era galileu porque a sua cidade, a cidade de sua mãe, Nazaré, ficava na Galileia, ao norte da Palestina, lá em cima. Dos 12 apóstolos, 11 eram galileus. 11. Apenas um não era galileu. Vocês têm ideia de quem não era galileu?
Tem ideia de quem? Estou perguntando, gente. Tem ideia de quem não era galileu? Judas. Judas era de Queriote, que é uma cidade da Judéia. Ficou conhecido como Judas Iscariote. Mas é Queriote, que é o nome da cidade na Judéia. Era o único que não era galileu. Só que Judas não vivia na Judéia. Vivia em Cafarnaum, que era a base de Jesus. Base é a cidade onde Jesus, ele partia para as suas missões. Jesus não fica em Nazaré, que é a sua cidade. Ele sai dali por quê? No acontecimento de Jesus na sinagoga de Nazaré, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que é o momento que Jesus tem um diálogo com o espírito impuro. Jesus não faz de Nazaré a sua cidade, faz de Cafarnaum. Cafarnaum é a mesma cidade, cidade de Pedro, cidade de João, do irmão de Pedro, de André. É a cidade onde vamos encontrar o Grande Lago, o Tiberíades, o Lago Genesaré, que é tudo a mesma coisa. Cafarnaum. Era dali que Jesus saía nas suas peregrinações. E estivesse onde estivesse, retornava até a sua base. E normalmente ele ficava na casa de Simão Pedro, aquele que Jesus mudou o nome, chamou de Quefas, pedra, em aramaico, né? E que fez de Simão Pedro, que era o discípulo mais velho, né? O apóstolo, no caso, a pedra angular daquilo que ele trazia como mensagem para todos nós. E tudo isso que nós estamos comentando aqui, né? Desses 12 apóstolos, havia entre o grupo dos 12, a gente acha que há sempre uma harmonia geral. Havia ciúmes entre eles. Nas obras complementares da codificação, há companheiros que relatam isso. Um achava que outro estava saindo mais à frente, ganhando mais importância do que o outro. Humberto de Campos é fantástico. Amélia Rodrigues também, nos livros de Amélia. Nós vamos encontrar essa ciumeira entre um e outro. Porém, Jesus, que sabia diretamente quem tinha escolhido, por quê? Não eram espíritos simples. Eram espíritos talhados para a grande missão, que é essa missão da pregação da Boa Nova do Cristo. E eles, o grupo dos 12, foi um grupo que, particularmente, eles têm o grande entendimento da sua missão a partir do momento que Jesus é preso, julgado, crucificado e ele retorna. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, a gente tem noção que eles entenderam a missão do Mestre. Jesus esteve 3 anos com todos eles, mas ainda não tinham entendido a importância da missão de cada um. Mas quando eles veem que Jesus voltou e que o Mestre se reúne com eles 11 vezes de novo, nos Atos dos Apóstolos nos mostra isso, todos eles saem pregando o Evangelho de Jesus de maneira firme, sem medo, com convicção de que aquilo de fato era verdade. Excetuando apenas o discípulo amado João, todos eles são crucificados. E o grupo dos 3? Nessa divisão daqueles que andavam com Jesus, nós vamos encontrar o grupo dos 3. Grupo dos 3? Que grupo é esse? Por que é interessante a gente falar do grupo dos 3? Às vezes a gente lê os textos e a gente não sabe de quem a gente está falando, porque, só fala em João, o discípulo amado, Simão Pedro e Tiago. E os demais? Esses 3 sempre estavam com Jesus nos momentos mais importantes. Provavelmente eram grandes médios de efeitos físicos. Simão Pedro, João, o discípulo amado, dileto, e Tiago. Aí eu pergunto a vocês, que Tiago é esse? Se haviam 2 lá. Tiago maior, que era irmão de João,
ou Tiago menor, que era filho de Alfeu? É Tiago menor, o filho de Alfeu. Aquele que a gente observa a sua característica lá no livro psicografado por nosso querido Chico Xavier, chamado Paulo e Estevão, é uma grande epopeia do cristianismo. Vale a pena ler esse livro. Vocês vão pegar características de cada um. E Tiago menor, que era extremamente voltado para as traduções judaicas, não queria que a mensagem de Jesus fosse divulgada para os outros grupos, ou seja, os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeu. Não é judeu, é gentil. Então, Tiago menor estava sempre com eles ali. Simão Pedro, o discípulo mais velho, Quefas, a pedra, João, o evangelista, que era irmão de Tiago maior. Tiago maior é aquele de Tiago de Compostela, Santiago de Compostela. Muitos aqui já fizeram essa viagem aí, lá para a Espanha, na França. É Tiago maior aquele, foi o primeiro logo a ser crucificado. E Tiago menor, é Tiago menor. Esses três, eles faziam ali como se fosse, Paulo chamou de as grandes colunas do templo, do cristianismo. Eram as colunas, é quem Jesus contava com eles. E eles estão na vida do mestre, quando Jesus sobe ao Monte Tabor, e lá encontra dois varões do judaísmo, Moisés e Elias. Estão os três lá, e levaram mais André naquele dia. Mas os três ali estão, aparentemente dormindo, em sono profundo, não se sabia por quê. Alguém dormiria aqui com Jesus naquela sua iluminação total, chegando dois grandes varões do judaísmo que eles conheciam, sabiam e prezavam por eles, Moisés e Elias? Com certeza não. Mas médios de efeitos físicos, quando doam ectoplasma, acontece o quê? Dormem, ficam sonolentos, porque fazem o quê? A doação do seu fluido animalizado. Outro momento marcante é que os três estão juntos com Jesus. Essa semana, lá no Jardim do Horto, no Getsemane, ou o Jardim das Oliveiras, Jesus pede que eles fiquem com ele. É a primeira ocasião em que eles percebem que Jesus tinha mudado. Não que Jesus estava com medo, mas Jesus sabia que aquele momento da sua prisão estava chegando. E o que ele faz? Fiquem perto de mim e me ajudem a rezar que eu vou comungar com o Pai. Se afaste e deixe os três. Era nós. O que aconteceu? Começa a dormir de novo. Jesus volta a primeira vez. Gente, por favor, vigiai e orai. Porque é a frase que ela faz parte desse tema de hoje. Nós temos que vigiar e orar sempre. Por quê? Nós não podemos facilitar. Porque a carne é fraca, nós somos frágeis. A qualquer momento nosso pensamento ele sobe, divaga. Ele vai para os lugares que a gente não está imaginando, mas a gente sai. Imagine Jesus pedindo a cada um de nós: Cosme, reza por mim, fica comigo. E eu vou lá, tá bom, mestre. E ele começa a dormir. Jesus volta 4 vezes. Nas 4 vezes eles estão dormindo. Na 4ª vez, o que o mestre pede? Levanta-te, que aquele que vai me entregar está chegando com os soldados. E o que acontece nesse momento? Jesus vai ao encontro daquela legião que vinha prendê-lo. Eram soldados romanos e soldados lá do sumo sacerdote Caifás. Os soldados não conheciam de fato Jesus,
Porque Jesus era muito parecido com Tiago menor. Eles tinham semelhanças parecidas, eram parecidos. Mas qual foi o plano de Judas? Aquele em que eu beijar a face, podem prender que este é Jesus. E aí, eles se levantam, Judas vem à frente daquele cortejo, vai até o encontro do mestre, mestre pergunta, que fazes aqui? Ele dá um beijo em Jesus, e Jesus pergunta àqueles que vão prendê-lo, a quem procurais? E eles respondem, Jesus de Nazaré, sou eu, Jesus de Nazaré. A resposta para os guardas faz com que eles tenham um temor, na certeza, tal qual aquele que anunciava ser Jesus. E eles titubearam, e Jesus fala para os guardas, se sou eu que vós quereis, aqui estou, liberai os demais que aqui se encontram comigo. E prendem Jesus. Nessa situação, Simão Pedro, que era o grande pescador, afoito que era, pega a sua adaga e corta uma das orelhas de Malco, um daqueles que estavam ali. E Jesus pede para Simão fazer o quê? Simão, não faça isso, Simão. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Desembainhai a sua adaga, não faça isso. Pega a orelha do soldado e coloca no lugar. Todos ficam bestificados, mas levam Jesus. Esses três sempre fizeram parte disso. E continuam nessa caminhada com o mestre até o julgamento. Mesmo Simão, que na ceia pascal Jesus havia dito que ele o negaria por 3 vezes, ele vai ao encontro do mestre, seguindo para onde tinham levado Jesus. Eles não levam Jesus para Caifás, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, só para a gente ter uma ideia, era a presença de Deus aqui na terra. O que ele dissesse, estava dito. Só que eles não levam Jesus para Caifás. A gente acha que levou para Caifás. Eles levaram Jesus para o ex-sumo sacerdote, que era Anás. Anás era sumo sacerdote lá em Jerusalém 15 anos antes. E foi destituído pelos romanos. Só que Anás não gostava de Jesus e sentia um grande perigo no mestre. Então ele estava engendrando um plano para que Jesus fosse preso, julgado como prisioneiro político, dizendo o seguinte: este Nazareno está questionando o pagamento dos impostos a César. E mais, se dizendo rei, porque se ele é Messias, ele é rei. Não existe outro rei que não César. Então era, na realidade, Anás, o grande articulador disso tudo. Levam Jesus para a casa de Anás. Anás era parente de Caifás, porque a filha de Anás era esposa de Caifás. E lá faz interrogatório com Jesus. Jesus continua calado, não diz nada, absolutamente nada. Isso deixa muito irritado, porque Jesus continuava firme, continuava sereno, com tudo, com os bofetões, com as burdoadas, com os cuspes, os pontapés que ele dava, ele continuava não caindo nas vibrações daqueles que ali colocavam a sua fúria contra ele. Não conseguindo nada, levam Jesus para Caifás. Quando Pedro está seguindo Jesus, ele não tinha entrada na casa de Anás. Só que ali, um daqueles que seguiam ele, perguntaram para ele exatamente se ele não estava com Jesus. E ele nega, é a primeira vez que ele nega. A segunda vez é quando eles levam
Jesus para Caifás, o palácio. Lá, na casa de Caifás, João, que era o dileto discípulo, também estava seguindo os passos de Jesus. E ele, o que João faz? João tinha entrada na casa de Caifás. Por quê? No palácio, quem fornecia os peixes era o seu pai. E ele, as pessoas o conheciam, então ele teve entrada sem problema. Quando Pedro pede para que fosse entrar, os guardas perguntam, mas esse também não estava com Jesus nas pregações aí? E aí ele diz que não. Como João tinha bom entendimento com aqueles que faziam a guarda de Caifás, pedem para que ele entre, ele entra, consegue entrar e fica por ali. Eles se dirigem para um pátio interno da casa, lá daquele palácio deles. O interrogatório está acontecendo com Caifás, Jesus está apanhando muito. Então o que eles fazem? Caifás resolve fazer uma pergunta direta para ele. És tu, de fato, o Filho de Deus, o Messias prometido? E Jesus responde: que adianta eu te dizer essas coisas? Que adianta eu te dizer isso? Mas uma coisa eu lhe afirmo: meu reino não é deste mundo. Ah, então você está dizendo que você é, de fato, o Filho de Deus? Jesus continua impassível. Caifás resolve chamar o Sinédrio para o julgamento. Compõe um julgamento com 23 membros daqueles 71 que havia. E o julgamento aconteceu ali mesmo, só que no outro lado da casa de Caifás. Quando Jesus está sendo conduzido para esse outro lado da casa, e o pátio está ali no meio, Simão Pedro está junto com aqueles que guardam, são os serviçais do palácio, na fogueira que eles haviam feito. E um daqueles guardas que havia prendido Jesus, reconhece que ele havia cortado. Mas não era esse que estava lá com o Nazareno? E pela terceira vez ele nega Jesus. É quando nesse mesmo instante Jesus está passando por cima e a sua vista se encontra com a de Simão Pedro. Simão Pedro fica muito envergonhado com tudo isso. Num grande torpor de choro, sai correndo daquele lugar, envergonhado por tudo que tinha feito. O que eu quero só colocar para os irmãos é que a negação de Pedro é uma negação que ele podia ter sentido medo, mas ele está ali ao lado do mestre porque ele tinha interesse em saber o que queriam fazer com Jesus. Ele negou para não ser reconhecido e ser afastado dali. Mas a sua maior vergonha foi que ele havia afirmado que não negaria Jesus. E independente do motivo, ele o negou. Então, muitos de nós consideramos Pedro covarde. Pedro negou, mas muito pelo contrário. Ele, diferente dos demais, estava ali, tentando saber o que estava acontecendo. E a forma com que ele encontrou foi isso. Negando para estar cada vez mais perto do mestre. Só que ele não esperava que fosse encontrar com a visão de Jesus, que aquilo desnudou completamente. A gente sabe que o julgamento é infame. O Sinédrio julga Jesus. Já era um julgamento, já sabia qual era o resultado. Anás e Caifás no dia seguinte vão procurar Pôncio Pilatos, que fica muito irritado, do Palácio Herodiano. Lá eles afirmam que o Galileu estava apregando contra o não pagamento dos impostos e se dizendo rei, e que deveria ser julgado por ele. A princípio, Pôncio Pilatos, que é na realidade o interventor da cidade, acha que era uma briga doutrinária, porque os judeus estavam interessados, a casta judaica do Sinédrio estava envolvida. Porém,
eles fazem tanto que ele resolve dizer que vai julgar Jesus. Como era Páscoa, como nós sabemos, toda ocasião havia a libertação de um prisioneiro. Ele acha que, como Jesus havia entrado um domingo antes em Jerusalém, sendo aplaudido pela multidão, naquele domingo que é conhecido como Domingo de Ramos, que o povo iria libertar Jesus, só que aqueles que engendravam um plano contra o mestre haviam colocado seus seguidores lá na multidão para dizer Barrabás. Com certeza muitos de nós estivemos ali. E temos a oportunidade de resgatar tudo isso agora, nessas encarnações que nós estamos tendo, como essa agora atual. Jesus é condenado, morto, crucificado, e a sua realeza, que ele sempre afirmou que era uma realeza espiritual e não a realeza como nós imaginamos, ficou confirmada a partir do momento que ele retorna 3 dias depois, aparecendo para Maria de Magdala, lá no sepulcro em que José de Arimateia, um dos seus adeptos, que seguia a sua orientação, embora não largaram a sua vida naquele momento, fizeram isso depois, e pede para anunciar a boa nova para todos, pedindo para que reunisse. Todos novamente. Nos Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar Jesus se encontrando com eles 11 vezes, em corpo perispiritual, e colocando de fato as bases desse evangelho que nós temos em nossas mãos até os dias atuais, para poder vivenciar, divulgar e espalhar para muitos corações. Jesus, nessa sua trajetória de 3 anos até a sua crucificação, e quando ele retorna, Jesus tem um ensinamento que é fundamental, que são os ensinamentos das parábolas. Ele contou centenas delas. E essas parábolas, que muitas das vezes nós, erroneamente, consideramos que elas são muito antigas e que elas não fazem parte mais das nossas vidas nos dias de hoje, elas nos remetem a questões muito antigas, como a questão da obsessão. Jesus não pediu para os discípulos curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus já tinha conhecimento disso, do processo obsessivo que todos nós estamos sujeitos a essa situação. E por incrível que pareça, Jesus tem uma parábola chamada a parábola do demônio expulso. Alguém já ouviu falar nessa parábola? A orientação da parábola é muito simples, muito tranquila, mas tem a ver com o que nós estudamos nos dias atuais, porque ainda é um grande escolho da humanidade, o processo de obsessão. A obsessão que é tão falada, comentada nos centros espíritas e abordada de maneira criteriosa, é algo que Jesus já falava lá atrás. Ele contou uma parábola sobre isso. E como é que é a parábola? Para a gente recordar. Olha o que Jesus diz. Quando o espírito imundo sai de um homem, vai à procura de um outro lugar para ficar. Caminha pelo deserto, não encontra um lugar para ali estar. Resolve voltar para sua casa. Quando ele retorna, ele encontra esta casa arrumada e adornada. Isso faz com que ele volte com outros 7 piores do que ele. E lá, voltando a se instalar, ele faz com que a situação daquela casa fique pior do que o da primeira vez. Isso é Jesus. O fato é, ele tinha conhecimento do processo obsessivo que vivíamos, sabia que as pessoas não entendiam isso, mas precisava, com
contar a respeito. Quando Jesus, antes de iniciar o seu messianato, ele vai à sinagoga de Nazaré, que é a sua cidade, havia uma profecia de Isaías que dizia que o Messias virá e eles não o reconhecerão, muito pelo contrário, farão tudo contra ele e dirão que ele não é digno. Jesus entra na sinagoga de Nazaré, pega o texto de Isaías, lê o texto de Isaías, e quando ele acaba de ler o texto, sabe o que eles dizem? Esse daí não é o filho de Maria, filho de José? Qual é o conhecimento dele? Como é que ele pode fazer isso? Automaticamente se manifesta um obsidiado no meio da assistência. Jesus, com autoridade, diz: cala-te e sai deste homem. Automaticamente o espírito ele é afastado pela própria ascendência moral do mestre e fica esse comentário todo. Só que Jesus praticamente é expulso da sinagoga de Nazaré. Ou seja, ele foi prova viva daquilo que dos grandes profetas havia anunciado, que o Messias viria e ninguém reconheceria, nem mesmo na sua cidade. Por quê? A gente não tem aquele ditado que diz que casa de ferreiro, espeto de pau? Mas na realidade isso é um grande erro nosso. Todos nós que nos encontramos num determinado nicho profissional, ou mesmo num grupo social, quando alguém chega e que nós achamos que alguém é melhor do que a gente tende a desmerecer a pessoa. E a gente não avalia se aquilo que ela está dizendo é de fato correto. Tem valor. E isso eu falo na própria casa espírita. Se amanhã chega um médium no Francisco de Paula com todas as potencialidades, se nós não pensarmos que ele pode ser um grande companheiro de trabalho, as más línguas vão detonar. Só pode ser mistificado. E não é assim. Isso aconteceu com Jesus, na sinagoga da sua cidade. Então o processo obsessivo ele é muito antigo. O fato é, para nós analisarmos essa parábola que ele contou, isso só veio acontecer 19 séculos depois com a publicação do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, orientado pelos benfeitores espirituais, começa a falar, explicar como isso se processa. E a gente tem conhecimento que o processo obsessivo, ele volta muito pior quando a gente não faz a nossa verdadeira reforma íntima. A casa que está adornada, arrumada, isso é fogo de palha, paliativo. Ela precisa ser modificada na sua estrutura. Ou seja, nós precisamos mudar as nossas atitudes e pensamentos com a modificação das nossas informações. Por quê? Se nós apenas demos vamos dar uma maquiada, vai ser muito pior. E o que Jesus dizia quando ele fazia as curas com as pessoas? Vá e não peques mais para o que pior não te aconteça. Ele já estava falando sobre isso. Se continuar no erro, vai ser pior. Olha o espírito voltando com os 7 demônios, piores do que ele. No processo obsessivo acontece a mesma coisa. Então, quando a gente começa o nosso estudo falando sobre essa questão da obsessão, nós estamos falando uma coisa muito séria. Algo que deve ser colocado de maneira muito equilibrada. Por quê? Primeiro, nem todos nós estamos preparados para ouvirmos determinadas situações. E quando a gente fala preparado, eu digo médios também. Porque a assistência que ainda não tem desenvolvimento para isso, porque não estudou, não está ali afeita àquilo que vai acontecer na reunião, e nós vamos perguntar, como disse o nosso próprio professor Raul Teixeira. As reuniões, nós falamos aqui no início, lá atrás, aqui na casa mesmo, a desobsessão era feita aqui. E isso fazia que muitas pessoas viessem apenas pelo espetáculo.
Só que o que acontece? Dentro dessas reuniões ocorrem tratamentos, coisas muito particulares que só diz respeito a quem está passando por isso. Se vocês vissem numa reunião mediúnica o Cosme falando como mulher, quem não está preparado, vocês achariam que isso é normal? Muitos debochariam disso. Se vissem a Luciene falando como homem, isso vocês achariam normal? E que colocariam que nós fomos companheiros, amigos, que gritamos Barrabás, que dizemos sobre isso e aquilo, e que nós não valíamos nada. Será que nós estamos preparados para ouvir isso tudo? Então, a reunião mediúnica, com essa orientação da Federação Espírita Brasileira, ela passou a ser uma reunião orientada para aqueles que estão preparados para isso. Preparados como? Primeiramente, aceitar a nossa mediunidade, porque todos nós somos médiuns. Todos nós. Todos nós somos médiuns. Alguns ostensivos e outros não. Mas todos nós temos mediunidade. E essa mediunidade, muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós deixamos ela de lado. Quando a gente faz o nosso cartãozinho aqui na casa, e que a gente passa lá pelas 12 verificações, e quando o dirigente diz assim: Leila, mediunidade extensiva, já é o 3º cartão, está na hora de estudar. Ah, mas agora não posso não, porque eu estou com uma pós, eu estou com um problema assim, vou deixar. E aí a gente faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e a gente está o quê? Prorrogando um processo que vai ter que acontecer. E aí a gente começa a ouvir, ver, algumas pessoas até veem, a perceber, a sentir. A nossa intuição é uma grande mediunidade. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? São os nossos canais abertos, só que a gente precisa estar com uma educação preparada para isso. Como é que eu vou tratar de química, física, biologia, se eu não estudei para isso? Eu vou me queimar. Eu vou perder um dos dedos, das mãos. Vou acabar com uma das cobaias. Eu preciso me preparar para isso. Quando a gente abre aqui o nosso estudo, falando sobre o trabalho na câmara fechada da casa, a gente colocou ali uma sentença, que é na realidade Jesus falando, que está em Lucas. Das várias ocasiões em que Jesus encontrou esses espíritos, né? Espíritos imperfeitos como nós, mas desequilibrados, tem uma dessas ocasiões que o espírito André Luiz abre o livro Desobsessão, falando, logo na sua abertura, sobre essa passagem. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Está em Lucas, capítulo 8, versículo 30. O processo obsessivo, ele é tão quanto mais e tão difícil, que muitas das vezes, não está apenas ao nosso lado, um companheiro apenas. Podem ser vários. E esse processo é um processo de tamanha dificuldade, às vezes, para que a gente possa resolver, que só depende de nós. Só nós podemos resolvê-lo. Mas com o estudo da doutrina espírita, quando a gente afiniza a nossa mediunidade, educa ela, a gente vai entendendo o porquê, muitas das vezes, nós sofremos esse processo obsessivo. Que é um processo que pode ser qualquer um, do presidente da casa até o mais humilde trabalhador. Qualquer um pode ficar obsediado. Agora, a gente precisa entender como isso se processa. Porque se a gente não entender isso, para que eu vou saber o que acontece numa câmara fechada se eu não conheço os conceitos, a base do que eles estão tratando lá dentro? Vai ser eu ver um jogo que eu não entendo, futebol americano, eu não entendo aquilo. Corre para um lado, corre para o outro, eu estou vendo, mas eu não sei como é que funciona. Como é que funciona isso? Quem marca ponto? Quem ganhou?
Tem prorrogação? Não tem prorrogação? Quanto vale o tiro? Eu preciso entender. Se eu não entender isso, para mim, e aquilo e nada é a mesma coisa. Então, para a gente adentrar o que acontece lá dentro, a gente precisa saber do processo que nós estamos comentando, sobre essa questão do processo de obsessão, sobre como isso ocorre, qual é a caracterização, para a gente poder saber como funciona. Tem profilaxia, não tem profilaxia? Tudo isso, gente, com certeza, todos que aqui estamos, vamos passar por isso. Se não passamos, vamos passar. Agora, muitos daqui se tornaram médiuns da nossa casa. E através de um estudo como esse, já vai se preparando para se aprimorar, afinizar a sua educação mediúnica, sua mediunidade. Essa mediunidade que a gente também tanto trabalha com Jesus. José. Tudo que nós vivemos em relação à questão, quando nós estamos falando de espírito, nós estamos falando de influenciação. Nós estamos falando de sintonia, vibração. Todos nós vibramos em algo, pensamos alguma coisa. Allan Kardec, ele é muito feliz quando na questão 459 ele pergunta aos imortais: até que ponto os espíritos nos influenciam? E a resposta, ela é muito mais direta do que nós imaginamos. Muito mais do que imaginais. A tal ponto de que eles nos direcionam. Poxa, imaginou? Eu estou achando que eu tive uma ideia ótima. A ideia do Cosme. Mentira! Um amigo que está aqui do lado está me soprando isso. Sintonizado com a mesma vibração que eu estou. Se eu estiver numa vibração negativa, assim. Se eu estiver numa vibração positiva, com certeza. Companheiros honrados. Essa pergunta é uma pergunta muito importante dentro da obra. Porque ela nos traz à baila, por quê? Opa! Se eu pensar mal, então a minha companhia vai ser como? Nós estamos angariando os companheiros que nos seguirão, que estarão ali ao nosso lado. E essas companhias, quem pode fazer com que elas passem de nós, ou que elas fiquem, somos nós mesmos. Isso é bom. Esse nosso livre-arbítrio é que vai nos fazer com que isso ocorra. Se nós estamos bem equilibrados, nós estamos com os pensamentos elevados, essas companhias, elas serão companhias boas. Automaticamente nós pensaremos no bem. E aí, vale a pena nós, quando adentrarmos a nossa casa espírita, quando nós chegamos aqui hoje, e sentamos nessa cadeira, pegamos o nosso lugar, nosso espaço, nós estamos fazendo o nosso tratamento. Cada um fazendo o seu tratamento particular. E os amigos espirituais que aqui trabalham, que aqui coordenam esse trabalho, eles sabem exatamente o que cada um de nós necessitamos. Nós viemos trazendo companhias, essas companhias sabem que nós estamos vindo aqui para estudar, para poder nós desenvolvermos. Algumas são autorizadas a entrar, irão para lugares diferentes da gente. Se tem necessidade de tratamento e ainda não tem equilíbrio para aqui ficar, serão conduzidos para os vários trabalhos nessas câmaras fechadas que a gente encontra aqui na casa. Ao invés de se manifestarem aqui, elas se manifestarão nos lugares apropriados, sendo tratadas, sendo conduzidas, entendidas pelos companheiros que fazem esse trabalho todos os dias. Quando aqui acontece uma sessão como essa, lá embaixo, lá em cima, aqui no meio, está acontecendo trabalhos. Então as nossas companhias, aquelas que nós trouxemos e nem mesmo nós sabemos quem são, se tem autorização para adentrar daquele muro para cá, daquele portão para cá, eles serão conduzidos aos trabalhos. E na nossa casa, esses benfeitores que fazem a coordenação desse trabalho aqui,
Ele é miúde, ele nos pega lá na porta e sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Se vamos ficar no segundo andar, se vamos ficar no terceiro quando ele abre, ele sabe exatamente onde nós ficaremos. E esse trabalho que é conduzido pelos benfeitores do plano espiritual aqui, eles vão nos tratar cada um de acordo com as nossas necessidades. Então essa pergunta, que é a questão 459, ela é muito importante. Não esqueça, os espíritos estão ao todo tempo nos influenciando. Se nós tivermos pensamentos bons, atitudes boas, serão os bons espíritos, os espíritos elevados que estarão ao nosso lado. Do contrário, serão esses mesmos que nos acompanharão. E nós não poderemos dizer que é o demônio, que é o diabo, que é Satanás que está atrás de nós. Somos nós. Só que nós tendemos a dizer que o culpado é o outro. A minha mulher que ela não consegue me levar para frente. O meu marido, ele é complicado. A gente culpa o outro. Nós não costumamos pensar que somos nós. E existe vários processos obsessivos. E o que viria a ser essa obsessão? A obsessão é um escolho, como diz Kardec, é um mal. Jesus já sabia disso, contou essa parábola do demônio expulso. Várias vezes ele esteve fazendo com que a sua moral fizesse com que esses espíritos parassem de obsediar aqueles que estavam necessitando, porque tinham merecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que fala sobre as preces, e no item 81, há uma explicação sobre a questão da obsessão. Mas no Livro dos Médiuns também, Kardec abre isso de maneira muito aberta. E o que ele nos fala a esse respeito? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Estou falando espírito mau. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Pode ser simplesmente uma sugestãozinha, dizer assim: fuma um cigarrinho, fuma. Bebe aquela cachaçinha, estou precisando. Até a perda total do indivíduo, das suas condições, a tal ponto que ele não manda mais nele. Ser tomado completamente. Fazer coisas que a pessoa não faria. Lá no Livro dos Médiuns há um cidadão que ele gostava de uma senhora e ele faz-se como se fosse um animal, um cachorro, caindo no chão. Os médiuns aqui sabem que já devem ter passado por essa lição lá no Livro dos Médiuns. Mas há vários relatos sobre isso. Várias obras complementares falam, mas o Livro dos Médiuns ele é bem abrangente. E é o primeiro momento em que a gente tem uma noção do que é a obsessão. Então, uma confusão que existe sempre, quando a gente diz assim, muitas pessoas dizem, eu estou obsediado. Estou obsediado por quê? Ah, porque pensei mal de alguém, estou obsediado. Não, gente, a obsessão não é isso. A obsessão, ela se caracteriza por um pensamento constante, persistente. O Giuseppe vai me pagar. Ah, ele fez isso comigo, ele vai me pagar. Se eu não mudar esse pensamento, é processo obsessivo na hora. Vai ficar comigo. Quem vai chegar perto de mim? É isso mesmo, ele não vale nada. Se eu fosse você, eu não deixava. Te sacaneou, vai lá, faz isso com o Giuseppe. O que aconteceu? A minha ideia, ela se perpetuou. Ela é constante. Alguém que deseja mal para o outro é bom?
Então tem que ser um espírito mau. Espírito bom vai obsediar alguém? Bezerra de Menezes está obsediando o código. Tem como pensar isso? Tem que ser um espírito de elevação menor. Então, caracteriza por quê? O espírito mau sendo persistente naquilo que ele faz. E isso acontece muitas vezes nas nossas vidas. O nosso chefe, a nossa namorada, o nosso irmão, a nossa mãe. A gente às vezes não sente uma raiva, a vibração baixa. Isso não é processo obsessivo. Ela só vai se caracterizar se nós continuarmos pensando nisso. Aquela mágoa, aquele rancor, aquele sentimento ruim, se ele continuar, se tornará um processo obsessivo. Nós estaremos abrindo portas, janelas, escancarando tudo para espíritos que pensam como nós se aproximar da gente. Allan Kardec, quando ele fala no Livro dos Médiuns, ele abre a obsessão em 3 tipos. A obsessão que ele chamou de simples, que é a ordinária, a fascinação e a subjugação. Lá nós temos o primeiro contato. Porém, estudando novos companheiros experientes no trato desse item, nós vamos encontrar que essas obsessões, elas se abriram muito. Elas estão muito abrangentes e estão catalogadas. A ordinária, a influenciação sutil. Só aquela ideiazinha de lançar assim, vou lançar. Sabe aquele pomo da discórdia? É isso mesmo, vamos fazer greve. Sabe aquela ideia sutil? Pode ser voluntária ou involuntária. Você pode aceitar ou não. Pode partir de você. Tem dentro da ordinária a influenciação ostensiva. Isso aí cabe para nós, os médiuns, né? No exercício mediúnico e fora do exercício mediúnico. Que muitas das vezes a gente acha que só o médium é obsediado, mas todo mundo pode ser obsediado. Todos nós. Com manifestação física ou com efeitos pessoais acontecendo. A fascinação, que normalmente quando nós explicamos a fascinação, que é quando você perde a noção de que você está errado, que está equivocado, e que as pessoas, quando dizem para você que aquilo não está certo, e só você concorda com aquilo, achando que aquilo é o correto, isso é uma fascinação, você está fascinado. Isso não acontece apenas com o médium, pode acontecer com alguém que estuda muito. Ah, eu sou o doutor da filosofia, eu sei tudo de filosofia, só ele que sabe. E ele continua dizendo, por mais que as pessoas abram os seus canais, né, da responsabilidade, dizendo, olha, não é bem assim, eu já vi uma outra orientação que não é dessa forma. Não, eu estou certo. Está fascinado. Para médium isso, é uma das piores coisas, a fascinação. No exercício mediúnico, está vendo essa mensagem que eu recebi? Veio de Maria, mãe de Jesus. Está vendo essa outra aqui? Francisco de Assis. Ele só recebe o espírito top. Trabalhador humilde ele não recebe. Está fascinado. E fora do exercício mediúnico, é isso que a gente falou. Qualquer um pode, não precisa ser só o médium, está fascinado. Qualquer um com conhecimento de determinada causa pode se achar o supra-sumo. A última cocada do saco, não é assim que a gente fala? A pessoa se acha a última cocada do saco, só ela. Não tem humildade, falta o quê? Humildade. É prato feito para esses irmãos que gostam disso, aproveitar e... Aí vocês perguntam, poxa, mas médiuns famosos, médiuns que já atingiram o top lá, dentro daquilo que exerciam mediunidade com Jesus, podem cair nesse processo? Podem. Podem. Manuel Filomeno de Miranda já fala sobre isso há muito tempo. Manuel Filomeno de Miranda é um espírito
que trabalha com o Divaldo. E Divaldo psicografou vários livros dele. Inclusive, há trabalhos do Manuel Filomeno de Miranda só sobre a questão da parte obsessiva. Trabalho muito sério de Manuel Filomeno de Miranda. E um livro, uma vez a gente estava aqui na Mocidade, que nós lemos Tramas da Obsessão. Acho que o nome do livro é esse. Falava sobre um médium que curava, que ficou famoso, e que ganhou muito dinheiro, e que caiu no processo obsessivo. Vocês já ouviram uma história como essa, nos dias atuais? Manuel Filomeno de Miranda, já, em Tramas da Obsessão, já falava sobre isso. O que fizeram os bons espíritos? Se afastaram do médium. Entrou no processo obsessivo de fascinação, só ele. E aí começou a confundir tudo. Só ele podia fazer as coisas. Os bons espíritos, o que eles fazem? Sintonia diferente, se afastam. Quem é que chega? Quem que se aproxima? Espíritos que pensam iguais. E isso aí eu não preciso nem dizer o nome. A gente viu isso aí nos últimos tempos. Então pode cair qualquer um. Ah, mas eu tenho 40 anos de Francisco de Paula. Trabalho nisso. Pode cair. Orai e vigiai. Vigiai e orai sempre. Essa é a afirmativa do mestre. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos de brincadeira. Nós vivemos nesse mundo repleto de espíritos que estão aqui procurando uma sintonia. Opa, deixa eu ver quem é que vai para lá, quem é aqui, quem é que pensa como eu, você mesmo, lá. Pô, você está me dando um medo que eu não consigo, mas não vou nem mais pensar. Não é assim. Não existe oração? Não temos fé? Pelo amor de Deus. Existe uma grande corrente pedindo mal, mas uma outra maior pedindo bem. A gente é que não consegue perceber. Então, nada está largado, nada está solto. Tudo tem uma explicação. Então, obsessão simples ou ordinária, a fascinação aberta nos seus casos, a subjugação, esse é um processo que o Allan Kardec ele abre lá no Livro dos Médiuns, como aquele, no início eles chamavam de possessão, que era aqueles casos de feitiçaria, de bruxaria, que levou muita gente para a fogueira, a pessoa recebendo ou não, que diziam que estava possesso. Processos obsessivos, totais. Vampirismo agudo, constrição psiconervosa, são casos à parte de cada um desse tipo de obsessão. E que não dá tempo a gente ficar falando sobre cada um deles, mas que eles existem. O mais importante é saber que eles existem. A notípica, a simbiótica e a parasitária. Essas já são mais novas. Mas há livros que falam muito bem sobre esses processos. E cada um deles tem um particular. E eles não são isolados. Um pode juntar com o outro. O negócio é sério, muito sério. E esses tipos de obsessão, nós podemos cair, cada um num processo desse, ou vários, mais de um. Agora, as trevas, as sombras, elas são tão ardilosas que elas desenvolveram técnicas para nos obsediar. Quem é esse Cosme aí? Tá falando muito, tá? Vou ver quem é esse cara, vou ver onde ele anda, com quem ele anda, o que ele anda pensando. Alguma coisa eu vou descobrir da vida dele. Eu saio daqui e eles começam a me observar. Na primeira situação que eu abri a guarda, ele... chegar. Tá falando demais esse cara, pô. Vamos persuadir só a persuasão, aquela coisinha? Não, para ele tem que ser uma coisa mais firme. Influenciação telepática, só mandar pensamento? Não, tem que ser alguma coisa mais forte. Hipnotismo?
Vamos hipnotizar para poder ele estar falando ali coisas que nos agradam. Na série André Luiz, a gente vê tudo isso aí, dos livros de André Luiz. Domínios da mediunidade. Show, tá assim, ó. É André Luiz visitando os centros aqui do Rio de Janeiro. Quem já leu sabe disso. E ele descobrindo o quê? Que a maioria dos médiuns não estavam preparados para as sessões. Chegaram lá, estavam pensando, quando eu sair daqui eu quero fazer isso. Aquele meu problema eu não consegui resolver de pagar aquela conta. Estava todo mundo lá pensando outras coisas. E eles nos explicam isso através dos livros. O que a espiritualidade faz? Isola o companheiro. Faz com que ele não atrapalhe o trabalho dos outros. Porque está atrapalhando, está pensando em outra coisa. E André Luiz é muito rico nessa coletânea de livros da série André Luiz, lá, no mundo espiritual. Obreiros da Vida Eterna, Domínios da Mediunidade, Desobsessão, que é um dos livros que a gente pegou para fazer esse trabalho. Sexo e Destino, direto. Obsessão, direto. Eles explicam como acontece direitinho. Explicando nos detalhes o que eles faziam. Na hora que ele dormia, eu chegava e me aproximava dele. O sono é um dos caminhos mais fáceis que nós temos para nós sermos obsediados. Sabe aquela leitura edificante que às vezes os chatos ficam dizendo aqui na frente? Faça uma leitura edificante antes de dormir. Se aproxime mais. Não, doente que nem uma pedra. Abriu o canal. Se eu tiver com aqueles pensamentos mais baixos, vem nos visitar. E às vezes são companheiros que nós não devemos pensar mal deles. Porque hoje, o obsediado de hoje foi o algoz de ontem. Muitos de nós que somos obsediados hoje, já obsediamos ontem, lá atrás. Então o processo de obsessão a gente tem que pensar que é uma caridade. É algo que nós temos que fazer. Santo Agostinho nos relata, dentro da codificação, lá no Livro dos Espíritos, quando ele fazia aquele exame de consciência, ele dizia: eu faço uma análise do que eu fiz durante o dia para saber se eu ajudei todo mundo que eu podia ajudar, se eu fiz todo o bem que eu podia fazer, se alguém tem alguma coisa para dizer contra mim, se eu deixei de fazer alguma coisa para alguém. É claro, nós estamos falando do bispo de Hipona, Santo Agostinho, que é um dos patriarcas aí. Mas é um exercício que todos nós deveríamos fazer. Será que nós agimos com as nossas consciências tranquilas para deitar as nossas cabeças nos nossos travesseiros e temos uma noite verdadeiramente feliz, tranquila? Uma prece não significa que nós temos que discorrer um livro inteiro do Evangelho. Um muito obrigado, Jesus, boa noite, meu amigo espiritual, me guarda e me leva, se é que eu tenho que me emancipar, para um lugar de estudos, um lugar onde eu possa encontrá-los, que eu possa aprender alguma coisa. Deito que nem uma pedra. Mas eu trabalhei muito durante o dia. Então, pelo menos, que as nossas atitudes sejam atitudes louváveis, para que a gente esteja com isso bem resguardado. Soldadura perispirítica, infecção fluídica. A infecção fluídica é como se fosse a infecção orgânica. É uma diarreia mesmo, fluídica. E eles começam a dominar tudo. Começa com um órgão, outro órgão, daqui a pouco está tudo. A soldadura perispirítica é quase uma simbiose. Estão ali, ligados. Há espíritos que trabalham só nisso. Espíritos imperfeitos, tá? As manipulações ectoplásmicas, são aqueles fenômenos que eles utilizam o ectoplasma do médium. O médium pode estar em qualquer lugar. O poltergeist, bater mesa, cadeira, é isso aí. Serve só para terrorizar a quem está ouvindo, a quem está vendo.
Espíritos que fazem isso e às vezes é o próprio ectoplasma do médium. E nem sabe que é médium, né? Tem tanto fluido e nem sabe o que é aquilo. Escuta barulho. Aí você vai lá na cozinha, não tem nada fora do lugar. Está tudo no lugar. Provocações de reflexões anímicos e de efeitos sensitivos e particulares. Pode ir, já. São técnicas que eles descobriram para que nós nos enredem a todos. Pode passar. E qual a importância da reunião de desobsessão? A importância, ela é fundamental. Se Jesus, há 2000 anos atrás, já estava falando sobre ela tem que acontecer. É nesse momento que nós vamos encontrar com os nossos algozes. E nós vamos pedir perdão, Meu irmão, desculpa, se eu fiz algum mal, eu estava fora de mim, não queria isso. Quando esses espíritos se manifestam, que nós trazemos eles aqui, eles vão lá para os locais de trabalho aqui, as câmaras fechadas. O médium que está lá preparado, tem uma equipe que está toda preparada para isso. Então tem que ter alguém que conheça bem esse processo. Pode passar mais um pouco, José, depois eu volto. Pode ir, mais, pode ir. Aí. Você tem que ter um grupo mediúnico. Como é que se formam os grupos mediúnicos? São um grupo apenas dos amigos? Ah, legal, vamos fazer um grupo mediúnico. Tem que ser alguém sério. Para usar assiduidade, para usar responsabilidade, para ser alguém que os amigos espirituais possam dizer assim, esse grupo a gente pode ajudar. Porque se a gente começar a descambar, falto, não venho, não me preparo durante o dia para aquele trabalho que eu vou fazer, alguém apostaria num trabalho em que na realidade não existe uma base? Os benfeitores espirituais vão fazer a mesma coisa. Então esse grupo que se reúne aqui embaixo, é um grupo que se reúne semanalmente, que tem um responsável que é o dirigente, que tem um irmão dialogador que é o doutrinador, que tem um irmão que é o médium de efeitos que ele tem sensibilidade para psicofonia, para deixar a incorporação, assim, para falar claramente para vocês. Que tem um irmão ali que gosta de dar passe, mas Cosme, e os médicos que não sentem nada? Não tem problema nenhum, eles dão a sustentação da reunião. Pensamento no bem, na hora que ela está ocorrendo, na hora que está acontecendo tudo aquilo ali dentro. Gente, é um trabalho muito bonito. Infelizmente, equivocadamente, muitos médiuns têm medo. Não é para ter medo. Ou a gente não trabalha com Jesus? Ah, não vou na reunião de desobsessão não, porque eu saio de lá com dor de cabeça, saio com dor aqui. Desculpa, tem algum problema com você. Aquele trabalho ali, ele não é organizado por nós, ele é organizado pela espiritualidade. Quando a gente chega ali, já está tudo preparado. E eles ali se encontram nos recebendo. Nos dão uma fluidificação, nos limpam daqueles miasmas que nós trazemos do trabalho, da escola, da universidade, de casa. Se a gente não fez a higienização mental, eles vão ali tranquilamente fazer com que a gente receba aquele passe. Aquele passe que a gente recebe aqui, lá também a gente recebe. E essa reunião, ela acontece simultaneamente, tanto no plano material, como no plano espiritual. Tem desobsessão no plano espiritual, sabiam? André Luiz explica isso. Tem reunião no plano espiritual. Porque não é porque a gente perdeu o corpo material que nós vamos pensar diferente. A gente chega do outro lado dando trabalho também para todo mundo. Então eles trazem esses companheiros para as casas espíritas, casas que são bem equilibradas, para poder fazer o quê? Para esses companheiros serem atendidos, eles serem bem recebidos, recepcionados por isso. Então, é um trabalho realmente muito interessante. O passista e o assistente. O passista é aquele que dá passe, é claro, qualquer um pode dar passe, desde que esteja com responsabilidade para isso. E qual é o início desse trabalho? Normalmente, o médium que recebe o evangelho, depois de ter estudado 4 períodos aqui na casa, cada casa tem um particular. A nossa casa, que é o assunto de hoje,
ele deve se preparar primeiramente antes de entrar numa sessão como essa. Não é, Luciano, ele vai jogar o Giuseppe lá dentro de uma desobsessão sem ele saber. Seria até um pouco falta de caridade. Mas aí, às vezes, o médico está estudando aqui, eu quero participar da reunião de desobsessão. Companheiro, devagar que o santo é de barro. Se afiniza, trabalha primeiro, verifica, estuda um pouco, para você poder saber o que você vai encontrar lá pela frente. A partir de determinada ocasião, quando você se sentir seguro, estou dizendo, quando você se sentir seguro, não estou nem dizendo que é amanhã, depois da manhã, daqui a um ano. Quando você se sentir seguro, olha, eu quero me voluntariar para um grupo como esse. Estou disposto a frequentar, não tenho nenhuma inimizade com os companheiros que ali estão comigo, porque ainda tem esse detalhe, o grupo precisa ser afinizado. Como é que eu posso trabalhar com alguém que eu sinto raiva, que eu sinto mágoa? Vou trazer problema para o trabalho. Mas eu não me dou amigo fulano. Você pode não ser companheiro ali, amigo, mas você não pode desejar o mal. Nas minhas preces eu coloco todo mundo que está ali no grupo, para poder me afinizar. Porque os amigos espirituais, eles não trabalham com a gente só aqui na casa. Eles estão conosco a semana inteira. E principalmente no dia que a gente vem para o trabalho. Se desequilibrou no dia, não está bem, não vem. Gente, não vou poder, que eu não estou muito bem. Seja honesto com você mesmo. É melhor do que vir para cá para atrapalhar. Tive uma briga com o meu chefe que eu estou querendo matar ele. Vai chegar aqui bem? Gente, hoje eu não estou bem, hoje eu vou tomar um passe lá na sessão pública que é melhor. Porque senão esgana alguém. Vai trazer uns 500 com ele aqui para dentro. E vai desequilibrar. Então isso é o médium. Isso é o que nós estamos passando. Agora, quando você tem uma educação mediúnica, uma mediunidade educada, você já consegue fazer esse balanço. Agora, quando você está desequilibrado, você atrapalha, você fica à mercê. E porque o médium, todos nós somos médios, temos mediunidade, ele desequilibrado, ele passa a ser um joguete. Ele é um joguete na mão desses irmãos, infelizmente. Volta mais um, José, só mais um. Não, volta mais um. Aí. Esse trabalho que vocês estão vendo ali, não tem nenhuma desorganização. Eles sabem qual é o espírito que vai se manifestar. Eles sabem qual é o médium que vai poder estar próximo àquele espírito. Porque as afinidades, nós somos sintonias. Então, cada um tem uma aproximação com algum tipo de espírito. A espiritualidade já trabalhou a semana inteira. E vou colocar ele aqui, do lado da nossa irmãzinha aqui. Quando chegar lá no trabalho de desobsessão, para ela vai ser mais fácil esse irmão se manifestar. E por que eles precisam disso? Porque muitos companheiros nem sabem que morreram, gente. Tá assim de gente que não sabe que morreu, que desencarnou. Chamar pela responsabilidade que o companheiro não faz mais parte desse mundo material. Ter a caridade para saber que o companheiro, ele é um companheiro que tem toda o amparo e a misericórdia do Pai, como todos nós. Mas ele era assassino, matou não sei quantos. Merece a caridade. É Jesus que informa isso para nós. Que evangelho seria esse que nós estaríamos aplicando, vivenciando em nossas vidas, se nós não pudéssemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. É na bala? É na faca? É matando que a gente vai resolver o problema? O problema da obsessão, ela não cessa com a morte do corpo físico. Os nossos desafetos continuarão no plano espiritual. Agora, se nós não partirmos as algemas que nos ligam a ele, e às vezes demora. Divaldo Pereira Franco, o maior tribuno espírita que nós conhecemos, teve um processo obsessivo de mais de 40 anos. E ele fala isso abertamente.
que só cessou quando aquele espírito que ele ajudava na França antiga reconheceu que ele recebeu a mãezinha dele. Lá, na casa aqui de Valdo da Tua, Pau da Lima, lá em Salvador, na Bahia. A Mansão do Caminho. Então, se Divaldo, um grande peregrino, um companheiro que trabalha nas lides da Seara de Jesus, sofreu muito tempo isso, quem somos nós para não termos isso? Agora, cabe a nós estarmos nos policiando para esse negócio melhorar. Então essa reunião tem uma organização da sessão. Lá não é bagunça assim, eu vou falar. Não é assim não. Tem um dirigente, tem aquele que vai dialogar. Normalmente o dialogador, ele conhece o Evangelho, ele conhece as passagens do Evangelho. Como é que eu vou dialogar com alguém falando sobre Jesus se eu não conheço o Evangelho? Eu tenho que me inteirar sobre ele, as passagens, saber os exemplos que Jesus nos dá como exemplo maior. Tentando me espelhar sobre isso, eu vou tentar passar para aquele companheiro. Muitas das vezes o Espírito desafia, perguntando: quem é você para você me dizer isso? Quem é você? Está falando de Evangelho por quê? Falando aqui é fácil, mas eu não vejo você exemplificar lá fora, porque eles estão ao nosso lado, nos envolvendo, sabendo quem nós somos, e só pela nossa ascensão moral que isso vai ocorrer. Alguém pode dizer para não fumar, fumando com cigarro na boca? Não fuma não, Cosme, e eu estou lá com o cigarro aceso? Qual é a moral que eu tenho? Nenhuma. Da mesma forma é isso. A nossa irmã Ivone Amaral Pereira, em Recordações da Mediunidade, o texto está ali, não dá para ler. Ela nos fala que trata-se de sintonia, e essas sintonias todos nós temos que ter. Porque o médium, se ele não se equilibrar, a partir do momento que ele se angaria num trabalho como esse, ele passa a ser exemplo. Olha, que Dona Ivone falando sobre isso. O médium passa a ser exemplo, porque os espíritos passam a acompanhar para saber se ele de fato está fazendo aquilo quando ele relata lá na reunião. Então é uma coisa muito séria, é algo que a gente deve pensar para a gente poder abraçar. Agora, para finalizar aqui, pode ir passar, Gilberto. Pode ir. Para quem quer conhecer um pouco mais a miúde sobre tudo isso, tem vários livros. Sueli Caldas Schubert, com obsessão e desobsessão, profilaxia terapêutica. Tem Dona Ivone Amaral Pereira, com Recordações da Mediunidade. Tem esse livro também excelente, que é um livro que a gente olhou aqui, sobre mediunidade, do Zalmino Zimmermann, que é fantástico, também muito bom. Agora, ninguém retratou tão bem como André Luiz e Chico Xavier sobre questão de obsessão. Várias reuniões ocorridas no Rio de Janeiro, esse espírito esteve nas casas espíritas, e André Luiz foi orientado por Aulos, por todos aqueles companheiros que estavam ali, passando para ele como ocorriam essas reuniões. E Chico foi essa antena que nos deu essa possibilidade. Então, quando a gente está nesse mês de abril comemorando mais um aniversário da nossa casa, celebrando as obras de Chico aqui dentro, nós temos que valorizar esses livros. Eles não podem ser esquecidos. São mais de 450 livros. Então são obras primorosas que, graças a ele, com a sua mediunidade ímpar, com a sua dedicação, nos deu a possibilidade. E a gente está falando aqui de uma série de André. Todo médium deveria conhecer pelo menos um pouco dessa série de André Luiz, porque a gente vivencia isso no dia a dia. Não tem nada de novo, está tudo acontecendo normal. Tem vários livros. Começa em Nosso Lar, vai acabar e a vida continua. Desobsessão, Sexo e Destino, ali que eu usei também bastante, que é o Domínios da Mediunidade, vários livros desses. Obreiros da Vida Eterna, Libertação, então.
Então, vários livros. Então, esses livros são livros muito bons que a gente pode pegar todos esses casos. Quem não conhece e quiser dar uma lida, sem problema nenhum, pode ler, não há problema algum. Você vai conhecer de fato isso. Pode passar, José. A bibliografia que a gente utilizou e o fim. Para terminar, já passei da minha hora, a gente começou com Jesus e qualquer trabalho na casa espírita é trabalho de Jesus. A evangelização, a desobsessão, o trabalho da doutrinação, o trabalho que existe nas sessões públicas, são trabalhos com o Mestre. Como a gente está vivendo esse momento tão importante, que estamos a menos de uma semana da nossa Semana Santa, nós temos que relembrar para que Jesus seja sempre, seja a nossa bússola, seja o nosso interior. No prólogo do Evangelho de João, uma lembrança muito interessante, e que no livro do Kremer, que é o nosso amigo que vem sempre aqui, que fala sobre Jesus de Nazaré, uma narrativa das parábolas e dos acontecimentos históricos. Vale a pena ler esse livro. Se vocês puderem comprar, vale a pena. É um livro muito bom. E essas parábolas todas que a gente comentou, todos esses comentários, muita coisa está no livro do Guilherme. E o Guilherme abre com um livro, nesse livro, falando sobre Jesus, um rei diferente. E ele lá relata dessa forma assim. Lá no Evangelho do evangelista João, no prólogo, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E na sua glória, nós vimos a glória do unigênito, em graça e em verdade. Mas Jesus desceu para servir. De governador solar a servo de todos. Apagou-se para iluminar. Jesus foi o menor. No entanto, era o maior de todos eles. Foi o mais considerado como pobre. No entanto, era o mais rico. Humilde, foi o mais exaltado. Agredido, perdoou a todos. Na vida, Jesus encontrou a fé no centurião romano pagão, a palavra na mulher cananita, o agradecimento num odiado leproso samaritano, e o cuidado numa mulher pecadora. Na cruz do martírio, o Mestre nos ensinou que a morte transforma-se em vida e que a vitória surge na aparente derrota. A glória, ela é alcançada nas lutas mais penosas. Jesus, de fato, era um rei diferente. Ao invés de um palácio, a estrebaria. Ao invés de um berço de ouro, a manjedoura. Ao invés da coroa de ouro, uma de espinhos. E ao invés de um trono, uma cruz. Mestre amado e querido,
Fazei com que nós possamos entender a oportunidade de ser os seus servos queridos. Que Ele nos ampare e nos abençoe sempre.